Fala pessoal, aqui quem está falando com vocês é o D e hoje eu queria fazer uma pergunta. O que é ser otaku para vocês? Estou aqui com a tia ao meu lado, e aí, Ti? E aí, galera? E aí, Dê? E hoje nós vamos ter uma conversa meio diferente aqui no canal. Provavelmente não vamos ter uma resposta para isso, mas a ideia é criar um debate. Então, se vocês gostarem desse formato de vídeo que vai ser diferente, por favor, deixa o like porque vai ajudar muito o canal. E claro, se inscreva porque a gente está querendo chegar aos 600 inscritos ainda esse ano, porque a gente voltou de alguma forma. Voltamos. E aí, Ti? Você tem algum recado para dar pro pessoal aqui do canal? Bom, gente, na verdade, o único recado que eu tenho é que eu voltei. Depois de muito tempo aí, eu tô formada também, então, uhul. Então agora a gente vai ter mais tempo pra fazer esse tipo de coisa. E eu espero que vocês gostem. Bom, o vídeo não vai ter muita edição. A minha ideia é colocar uma gameplay aqui no fundo, porque eu quero que vocês escutem o nosso debate aqui e, claro, que interajam. Então, o vídeo em específico não tem muita importância. O ideal é vocês escutarem mesmo. Eu quis fazer esse tema com a tia aqui sobre o que é ser otaku. Na verdade, eu tenho que criar um contexto, né? Eu fiz uma pesquisa recentemente no Twitter, que agora é X, né? Vai ser difícil me acostumar a chamar de X essa rede social, tia. Não tem nem como. Às vezes eu me perco, eu acho que eu tô procurando o Twitter no celular e não acho. Real, eu também tenho esse problema. Então eu fiz essa pesquisa lá no Twitter, que eu vou falar Twitter. Fiz também na aba comunidades no YouTube. E em outros lugares também eu fiz essa pergunta, porque me veio essa. Cara, não quero dizer teoria, mas me veio essa indagação na cabeça. O que é ser otaku para nós que vivem no meio dos animes e para essas pessoas que assistem, que acompanham as pessoas, não as obras, pelo lado de fora, né? O nosso canal, ele é sobre animes. O nome no meio otaku é porque, de certa forma, a gente quer abraçar todos que vivem nessa cultura, mas não é bem assim que acontece no nosso mundo real, né? A gente sabe que a palavra otaku ela é bem ofensiva para algumas pessoas, inclusive pessoas que gostam de anime. Geralmente, se você chega para essa pessoa e chama ela de otaku, ela vai ficar ofendida, porque se criou um, um hábito horrível, um hábito ruim, não sei como explicar, envolvendo essa palavra que é alguns estereótipos, né, Ti? Algumas pessoas, elas são marcadas de formas bem pejorativas, bem humilhantes, assim, que acaba afastando as pessoas. E é esse o meu tema aqui com o canal, né? Eu quero saber o que representa essa palavra para vocês e até, se possível, como torná-la normal, igual nerd é hoje, né? Quem gosta de filmes da Marvel, por exemplo, as pessoas chamam, ele é nerd, o geek. E hoje não chega a ser ofensivo para muitas pessoas, porque virou algo normal e furou a bolha. Eu quero saber, e até começa aqui passando para ti, quando que nós, otakus, vamos conseguir furar essa bolha e fugir desse estereótipo para você? Bom, vamos voltar um pouquinho, né? Que você falou bastante coisa. Falando um pouco sobre, tipo, chamar de otaku é ofensivo e etc, né? Quando você para pra pensar, tipo, por exemplo, em alguns anos atrás, quando eu comecei a assistir anime, quando eu comecei a assistir, ler mangá e etc, eu não tinha essa noção, né? Eu não achei que eu tava fazendo nada de diferente na época das outras pessoas. Só que, por exemplo, você gostar de Dragon Ball, você gostar de Cavaleiros do Zodíaco, você gostar de, sei lá, Yu-Gi-Oh!, Beyblade, esse tipo de coisa era ok. Por quê? Porque todo mundo assistia e tinha TV aberta e etc. Só que daí você começa a entrar mais numas coisas mais, não obscuras, mas é tipo mais pra dentro, assim, digamos assim. Daí você começa a assistir Fullmetal Alchemist, você começa a assistir as coisas que saíam naquela época mesmo, coisas antigas. Vamos falar tipo de Black Cat, vamos falar de Get Backers. Tem gente que provavelmente nem sabe o que é Get Backers. Então você começa a ter como é que fala? Conhecimento de outros títulos, de outras coisas. E aí as pessoas começam a olhar pra tua cara e falar do que, onde, quando. Tipo, do que você tá falando? E é engraçado, porque as pessoas, por exemplo, que gostam de Cavaleiros do Zodíaco e de Yu Yu Hakusho e de Dragon Ball, tipo, eu assistia quando eu era criança.
não sei o que lá. Ah, então você era otaku? A pessoa vai te olhar pra tua cara e fala, não, eu não sou otaku, eu só assistia quando eu era criança. E, tipo, sabe todos os nomes de todas as transformações e pipipopopó, mas não é considerado otaku. Então, assim, não se considera, né? Então, tipo, parece que em termos de. Você era uma coisa de pessoas que eram muito, não obcecadas, mas pessoas que, tipo, iam além do que tinha na TV, de que, tipo, caçavam mesmo pra procurar, assim. Porque, óbvio, muitos de vocês, né, viram outros animes que não os da TV aberta através da internet. E a internet através das fansubs, né? E não é todo mundo que ia caçar lá, procurar os animes legendários. Gente, pra vocês terem, a gente realmente passou um tempo caçando esse tipo de conteúdo na internet. E realmente, quando você olha pra palavra otaku, não aqui, mas no Oriente, né? No Japão mesmo. Otaku é um termo pejorativo lá, né? Para as pessoas que são meio que obcecadas com alguma coisa. E não necessariamente com anime. A gente viu o melhor lugar para descrever um otaku, na verdade, o melhor anime é o otakoi. Porque o otakoi mostrou que cada um era otaku de uma maneira diferente. Um era otaku porque gostava de cosplay, o outro era otaku porque gostava de mangá, o outro era otaku porque gostava de jogos, a outra era otaku porque assistia anime. E cada um tinha a sua obsessão, digamos assim, né? Então, pode-se dizer que nós, né, mais antigamente, quando a gente precisava correr atrás das fansubs pra assistir um episódio, e, gente, a gente assistia de qualquer jeito, legendado errado, pixelizado, assistir em HD era, tipo, um negócio milagroso de existir. Então, assim, a gente realmente, a gente forçou a barra com algumas coisas, né? Quando a gente para pra pensar. Então, realmente, não era uma obsessão, mas era uma vontade muito grande de ver. E até hoje, tipo, eu, né, quando eu me refiro a, tipo, as pessoas me perguntam, você é otaku? Eu falo, sim, eu sou otaku. E o que que otaku significa hoje, né? É todas aquelas pessoas que gostam da cultura japonesa e que gostam de assistir anime, que gostam de ler mangá e que gostam de toda essa área de animação, desenhos, etc., né, da cultura japonesa. Só que nem muita gente hoje ainda aceita o fato de que é otaku. Eu acho muito engraçado porque eu até tive um caso recentemente de uma pessoa conhecida de que ela falou pra mim, meu namorado tá assistindo Demon Slayer e etc. Tipo, eu que comecei a assistir, daí ele se meteu no meio. Aí eu falei, viu? Daí tu fica me chamando de otaku e não. E você que tá assistindo tudo. E daí ele se recusa a se denominar otaku. Se recusa, mas assiste tudo. Sabe? Tipo, assiste mais do que ela agora. Então, por que isso, né? Muitos, por mais que a gente tenha essa palavra para chamar essas pessoas que gostam desse tipo de cultura aqui no Brasil, ela ainda vem com um problema, Vamos lá, as pessoas que sempre gostaram de anime na escola, até nós mesmos, né? Porque eu me incluo nessa. A gente não pode dizer que a gente era, entre aspas, estranhos. Mas a gente era um pouquinho, vamos dizer, socialmente estranhos, né? Socially awkward, que eles falam em inglês o termo. Ou seja, são pessoas mais mesmo não tão extrovertidas, um pouco mais introvertidas, curtem umas paradas mais diferentes mesmo, sabe? Claro, a gente não gostava só de desenho japonês, a gente gostava de todos os tipos de desenho. Só que o que mais chamava atenção são os desenhos japoneses. Eles são mais encorpados, digamos assim, em relação à história. Era muito mais interessante você assistir um Yu Yu Hakusho da vida do que um Johnny Test, por exemplo. Né? Só um exemplo. Tudo bem que são de épocas completamente diferentes, mas as substâncias são completamente diferentes. Inclusive porque se a gente for comparar, Johnny Test foi dos anos 2000, 2010, e Yu Yu Hakusho era dos anos 80. Começo dos anos 90. E mesmo assim, Yu Yu Hakusho ainda é superior a esse tipo de desenho, né? Então, assim, hoje em dia a gente encara com outros olhos, principalmente por conta da idade, né? Yu Yu Hakusho, né? O Urameshi morreu e etc. Daí ele volta à vida, e daí você vê, né, toda a evolução de um personagem. Então, hoje a gente vê dessa maneira. Naquela época a gente só via gente dando porrada uma na outra. Top demais. Então, o que diferencia isso, né? Esse tipo de conteúdo, entre aspas, digamos assim, das outras pessoas que assistem, sei lá, Scooby-Doo ou as meninas superpoderosas. Então, assim, eu vou te falar que eu não tenho problema em das pessoas me chamarem de otaku, só que eu não sei dizer mesmo, tipo, eu não tenho uma resposta do porquê que as pessoas acham que esse otaku é ruim. Não.
Não tem assim. Como eu falei, tipo, geralmente as pessoas são mesmo meio socialmente estranhas. Tipo, elas têm poucos amigos, ela tem, tipo, uma ou duas amigas, ou. É uma coisa mais introspectiva, né? Tipo, dentro de você. Você é uma pessoa. Geralmente essas pessoas são mais fechadas, são mais reclusas. Mas isso, por acaso, né, denota algum tipo de diferença? Enfim. Meus pensamentos são esses. Eu não tenho muito pra onde correr com esse tipo de conceito, digamos assim. Eu não acho que é uma coisa ruim. Eu só acho que as pessoas têm que parar de tentar fugir do termo logo de uma vez. Porque, de qualquer forma, aqui no Brasil a gente não tem nenhum outro tipo de jeito de chamar as pessoas que gostam desse tipo de cultura, né? Porque, assim, do que a gente vai chamar? Os nerds já foi roubado, né? O nerd já foi roubado, porque agora é a galera que gosta de super-heróis, DC, Marvel, e os geeks que jogam jogos, né? São os gamers. Então. E aí, a gente fica com o que daí? Não é nem infelizmente, é o que a gente tem. E eu não tenho nenhum medo em dizer que eu sou, porque eu assisto muito. Eu não sou, tipo, obcecada, mas eu assisto bastante. E acho que vocês também, né? Você falou uma coisa interessante, porque eu acredito que muito dessas formações que você falou, dos jogos e dos super-heróis, eles se tornaram normal quando, vamos dizer assim, pessoas mais velhas começaram a entrar nesse meio. Quando a gente fala de jogos, que foi um tema que você falou, antes, bem no passado, no tempo dos nossos pais, talvez, depende da nossa idade, é, videogame era coisa para criança. Você não viu um adulto jogando videogame. Tinha os adultos, mas era exceções e também eram vistos de mau jeito, né? Visto como, aquele vagabundo que não faz nada. Hoje em dia já não é mais assim. O que eu acho que pode acontecer, que foi até a pergunta que eu fiz, é as novas gerações, as que estão vindo, ela vai ter uma base assim, por exemplo, eu e você mesmo, onde já estão acostumados a ver anime. Então, os filhos de pessoas das nossas gerações talvez não tenham esse lado preconceituoso, até porque já é algo normal no dia a dia dessa pessoa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim, entendo. Então, eu acho que essa é uma forma da palavra, porque o preconceito na real é com a palavra, não é muito com as pessoas. As pessoas julgam as outras por causa disso. Mas eu acredito que vai acabar aos poucos conforme as gerações for passando. Poderia ser mais rápido, igual foi com os super-heróis, se os filmes americanos tivessem dado certo. Porque aí os adultos iriam ver os filmes, iriam gostar e talvez até ir para a obra original, né? Só que quando você vai ver o filme e é uma trolha, ninguém vai ver o original porque acha que vai ser a mesma porcaria. Então, os filmes recentes, né, Ghost in the Shell, Cavaleiro do Zodíaco, Death Note, entre outros, acabaram afastando mais as pessoas e colocando uma marca bem feia na testa dos animes de que é uma porcaria essa cultura. Então, o que eu acredito é que vai mudar em breve. Eu acredito que daqui uns 10 anos vai mudar, só que por causa de nós mesmos aqui que estamos conversando nesse momento, eu acredito, e não por causa não por causa do próprio anime, da própria cultura. Vai ser algo que, vamos dizer assim, de geração, de tradição. Porque de outra forma eu acredito que não tenha como. Se uma criança, eu acho, chegar para outra, na nossa época mesmo, e falar assim, você tem que ver tal anime, o pessoal ia olhar, tipo, por que você tá vendo essa porcaria? Tem que ver, sei lá, futebol. No caso, era a coisa mais normal do meu núcleo, no seu da Ti. Mas era meio complicado lidar com essas coisas. Eu nunca liguei. Igual a ti, se eu chegasse e falar. Até porque no meu ciclo de amigos, no meu núcleo, não sei com quem fala, ninguém ligava muito pra isso. Eu conversava com futebol com um grupo, eu conversava de anime com outro, eu conversava sobre alguma coisa que passava na Nickelodeon com outras pessoas, tipo Drake e Josh, esses negócios, porque eu gostava muito. Então eu saía dividindo com as pessoas o tema mais conveniente entre nós. Então não era algo que foi muito criticado, até porque se fosse, talvez hoje a gente nem estaria aqui, né? Porque se a gente visse como preconceito igual muita gente vê,
não ia ter motivo da gente estar falando de anime hoje, né? Eu acredito. Então, a primeira coisa que eu falaria pra vocês, dependendo da idade, é apresente um anime a alguém. Eu fiz um vídeo recentemente aqui com o roteiro do José sobre animes dublados, porque eu acredito que seja uma ótima porta de entrada para as pessoas. É, muita gente do Brasil prefere ver filmes dublados, essas coisas, então legenda assusta. Se você apresenta um anime bom, dublado, tem grande chance dessa pessoa assistir, maratonar e acabar tudo, igual o exemplo que a Ti falou, que eu acho que era legendado, mas enfim. É isso, apresente um anime a alguém e mostre que no meio dos animes, no meio dos mangás, tem um gênero para cada pessoa. A pessoa que gosta de ficção vai ter, de terror vai ter, é difícil, mas vai ter. A pessoa que quer ver algo de luta vai ter. Então, parta desse princípio. Se você apresentar algo que a pessoa goste, seja em filme ou série, tem uma grande chance dessa pessoa mudar de opinião. Eu acho que esse é o ponto de partida, Ti. Beleza, então, galera, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem. Vocês sabem, toda aquela historinha de sempre. A gente tá voltando aos poucos, eu e o D, a gente tá se encaixando aqui, fazendo as coisas, temos que voltar tudo ao normal de novo. Novos equipamentos, etc. Enfim, nova rotina também. Então, também, se vocês quiserem ver a gente discutindo ou falando sobre outras coisas, mandem pra gente no Twitter ou no Instagram, ou nos comentários aqui do YouTube mesmo, que vocês sabem muito bem, para quem faz parte aí do nosso canal há um tempo, que a gente responde e lê tudo. Então, coloquem aí nos comentários o que mais vocês acham, o que vocês acharam desse vídeo e qual é o pensamento de vocês. Mas é isso aí, galera. Hoje a gente vai ficando por aqui. Eu fui a Ti, junto com o D, e falou!